Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao curso de crescimento interior. Nós estamos no módulo 4. Olha só que bênção! E hoje nós vamos para o quarto componente, que é sobre pedidos. E aí, como é que vocês estão se saindo nos nossos estudos? Tudo bem? Já estão colocando em prática? Então, antes de nós adentrarmos em pedidos, vamos dedicar tempo à nossa comunicação. Eu e você. Nossa comunicação, então. Se comunicar é dedicar tempo. Preciso que vocês lembrem disso. Por que se comunicar é dedicar tempo? Porque a gente faz tudo afobado. Chega correndo, fala com a pessoa andando, fala com a pessoa mexendo nas coisas e a gente quer, na afobação ali, se comunicar e sair com a chave de ouro e a resolução das questões. E não é assim. Se comunicar, então, é dedicar tempo àquela conversa, tá? O local da comunicação, ele importa? O que vocês acham? Existe uma diferença entre eu te abordar no público, na frente de várias pessoas, ou eu te abordar no privado? Só eu e você existe, né? O constrangimento pode ser até entendido como assédio moral ou bullying até, tá bom? Então, o local ele importa. Eu me comunicar cansada é igual eu me comunicar descansada? Não é. Cansada, eu já vou falar de qualquer jeito. O meu objetivo é comer, tomar banho, dormir. Eu já não tô com a paciência. Não estou com entendimento, não estou mais com tempo para aquela situação. Cansado, a gente procrastina mais, né, para resolver as coisas também. Então, cansado não é uma boa opção para nossa comunicação aí, tá? O que vocês acham? Requer prestar atenção na comunicação? Requer prestar atenção. Então, é o que eu acabei de falar com vocês. A pessoa está falando com você e você está, ó. Qual é a mensagem que você está passando para ela? Que o que você está fazendo é mais importante do que o que ela está falando. E filtrar a minha realidade, né? A gente tem um filtro para tudo que nós escutamos. Lembra lá das necessidades universais, né? Da observação, da avaliação, dos sentimentos. Para tudo que nós escutamos, o nosso cérebro traz a nossa perspectiva, a nossa realidade, a nossa vivência. E aí eu caio no grande erro do subentendido. Então fica subentendido na minha cabeça de que na sua cabeça você entendeu o que eu disse. E às vezes, a maioria das vezes, esse subentendido quer dizer não entendeu. Outra coisa, o julgamento, fugir do julgamento, tá? Então, antes de você julgar, é, que a pessoa não entendeu, será que você explicou o suficiente? Ou você deu uma explicação breve, rápida, poucas palavras, de poucos amigos, não é assim o termo que a gente usa? E depois quis que ela construísse o castelo da Disney com a informação que você deu. Então, eu preciso também me certificar se aquela pessoa entendeu, tá? É, a, a, a conversa, ela é difícil. Nós já abordamos isso. A conversa é difícil, mas quando a conversa é difícil, ela não é confortável nem para você e nem para o outro. Às vezes ela é muito difícil que eu procrastino, eu adio, 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 porque aquela pessoa é muito sensível, porque aquela pessoa não quer seguir regras, e eu tenho aí que verificar a melhor estratégia de ter essa comunicação aí, essa conversa difícil, tá? Mas eu tenho sempre que lembrar que ela não é difícil só para a minha pessoa. Quando eu falo de conversa difícil, ambos estão ali participando de algo desconfortável. Agora a gente tem que entender.
né? Nós estamos caminhando aqui para elaborar uma melhor comunicação. Eu tenho que entender que conversar ou não elimina o fato de que aquilo está acontecendo. Então, aquilo está acontecendo de errado. Conversar ou não conversar não elimina aquilo. Aquilo está acontecendo. O que está acontecendo, no fundo, é você estar ignorando e você estar omitindo. Então, se você não fala, aquilo continua sendo uma questão. E o que não é dito é pior. Você pode chamar aquela pessoa para conversar e desconstruir algo negativo. Você desconstrói algo negativo como? Se você mostra que você se importa. Aí você desconstrói algo negativo e chega em objetivos comuns. Então, para uma conversa difícil, lembra, gente, para qualquer conversa, para eu não cair naquela linguagem alienante, eu tenho que ter fatos, questões palpáveis, não depender da minha opinião. E aí eu posso migrar para como o outro se sente, né? Como você se sente em relação a isso? E aí você não está julgando, você está tentando resolver um problema, é, porque você vai estar, não vai estar criticando, vai estar abrindo para se comunicar com aquela pessoa e perguntando como ela se sente em relação àquilo. Ah, eu me sinto assim, 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 tal, é difícil, tal. É, mas nós temos um problema em comum que não dá para continuar assim. Como que nós vamos resolver? E eu tenho que entender se eu estou passando a mensagem por completo. Olha quantas dicas eu estou dando para vocês. E se eu falar só um pedacinho? Eu tenho que dar várias dicas. O local, se eu estou cansado ou não estou, se eu estou com atenção, o filtro da minha realidade, o subentendido, o julgar, a conversa difícil, a questão do que não é dito, o fato que é palpável, como você se sente em relação daquilo, e aí eu caminhei aí, não dá para continuar assim. O que nós faremos para resolver este problema? Já que você se sente assim, eu me sinto assim, as nossas necessidades universais nessa situação, né? São essas. Vocês já aprenderam. A grande questão é que a gente fala pela metade. Nós não falamos a frase inteira. Nós não temos tempo para comunicação de fato. A gente só tem tempo para maledicência, para piada, para conversa fútil, falar o português bem claro. Para resolver questões, se entender, nós falamos pela metade. Fala uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que juntar tudo não dá nada. E aí a comunicação é ruim mesmo, flui ruim mesmo, é patada em cima de patada. Você imagina se eu pego um atleta e eu dou um feedback para ele, né? Um atleta profissional e eu dou um feedback para ele uma vez no ano em relação como ele está. O que que vocês acham? O atleta vai ganhar ouro na Olimpíada? Como é que ele vai reagir? Ele tem uma avaliação no ano. Então veja só que comunicação é essa frase que está escrita aí. Se comunicar é dedicar tempo. Por que que é dedicar tempo? Acorda, pai, e filho, filho e pai, mãe, filho, marido, esposa. Se comunicar é dedicar tempo. Porque a comunicação é você construir um espaço diário. Não é uma vez no ano falar que o atleta está ruim, pessoal. É um espaço diário em que eu me comunico com o meu filho, com o meu pai, com a minha esposa. Eu tenho um acolhimento e eu dedico
tempo para conhecer aquela pessoa que divide o teto comigo. Seus anseios, seus objetivos, suas necessidades, o que te preocupa, como foi seu dia. Então, comunicação, pessoal, tem que parar de pensar naquela frase de fila de banco. Aquela ali você nem vai perder seu tempo respondendo quando a pessoa te tirar do sério. Vai fazer silêncio, rezar por ela, sair de perto. Comunicação é construir um espaço diário, é dedicar tempo. Tudo que nós vimos até agora é para que vocês elaborem uma postura melhor, uma melhor colocação, que vocês consigam não julgar, né? Observar, que vocês consigam fugir da linguagem alienante, que vocês consigam entender que o outro tem um sentimento e uma necessidade ali, e eu também tenho, né? Como que nós vamos chegar juntos para o propósito daquela situação? Sim, mas não é aquela coisa que nós estamos acostumados de Maria faz A. Eu tenho que ter um acolhimento com a Maria, eu tenho que dedicar tempo com a Maria. Se eu quero paz no meu lar, eu tenho que ter um espaço para construir essa comunicação. É um espaço diário. No começo vai ser estranho. Uma pessoa que nem pergunta como foi o dia da outra, mora junto e não quer saber dos desafios profissionais ou dos medos, dos objetivos, do que está acontecendo. No começo vai ser complicadinho, mas depois vira, algo comum. Porque hoje, qual que é a nossa atitude hoje? Hoje, nossa atitude é vomitar. E eu vomito em cima da outra pessoa o que eu presumo que ela tem que fazer para me agradar. Eu vomito ódio, vomito rancor, eu grito, eu xingo, eu faço tudo, menos chegar nesse nível de comunicação. Porque eu mesmo me saboto. O meu emocional é tão descontrolado que quando eu vi, já falei. Viram pessoas que já falaram isso? Ah, quando eu vi, já falei. Não é assim, não, gente. Você falou porque você quis. Só que você não raciocina. Você não observa. Então veja que todos nós, ficamos muito antes da etapa da observação. A gente já fala, já manifesta, já acabou a amizade ali bem antes da observação. Eu não me permito nem observar aquela situação. Então, assim, e- se comunicar é dedicar tempo para aquilo. Eu vou ter que mudar a chavinha do que é comunicação dentro do meu lar. Pensando que é construir um espaço diário, qual é o espaço diário que você construiu no seu lar? Vocês pararam para pensar? Ou será que é só grito, porrada, bomba? Não é assim? E aí, nós vamos entrar então no tema da nossa aula, que é pedido aquilo que enriquecerá a nossa vida. O quarto e último componente desse processo aborda a questão do que gostaríamos de pedir aos outros para enriquecer a nossa vida. Então, nós falamos de observação, não falamos? Observação, avaliação, falamos de julgamento, falamos do sentimento, falamos das necessidades, linguagem alienante, chegamos agora no pedido. Então, já cobrimos nesse ponto os primeiros três componentes da comunicação pacífica, que abordam o que estamos observando, sentindo e necessitando. Agora nós vamos entrar no quarto, pedindo, tá? Aprendemos a fazer isso sem criticar, analisar, culpar ou diagnosticar os outros.
O que nos leva a algo que nós aprendemos, a termos uma linguagem da compaixão, correto? E aí, quando nossas necessidades não estão sendo atendidas, fazemos então um pedido específico. Pedimos que sejam feitas ações. Então, o pedido é uma ação. Então, depois de expressarmos o que estamos, que possam satisfazer nossas necessidades, observando, sentindo e precisando, fazemos um pedido específico. Pedimos aí uma ação específica. Não tem como mudar esse termo. É pedir mesmo, pessoal. Não tem como florear, tá? Nós sabemos pedir. É mais comum a gente escutar assim: ah, eu não vou pedir nada, não. Ah, eu não vou falar nada, não. Ah, deixa pra lá, prefiro nem fazer. Ah, eu pedi. Ele tá 25 anos comigo e ele não sabe que amanhã é nosso dia de comemoração do casamento, que ele tem que fazer alguma coisa pra mim, me dar um presente, me levar pra jantar, me levar pra viajar, reservar um hotel e me paparicar. Você não pediu? Você subentendeu. Da tua cabeça, estava na cabeça dele. Nós muitas vezes anulamos uma relação, anulamos uma amizade, anulamos qualquer conexão por não conseguir chegar nessa etapa. Aí eu me magoo porque eu subentendo que aquela pessoa tinha que fazer aquilo que eu queria na minha bola de cristal. Isso é muito comum. Como podemos expressar nossos pedidos de modo que os outros estejam mais dispostos a responder compassivamente a nossas necessidades? E aí, como que nós podemos expressar nossos pedidos? Como que a gente pode falar isso? A gente já sabe como não é, né? Gritando? Não. Então eu já sei como que não é. Adianta eu pedir algo se eu nem conseguir construir aquilo que eu preciso de comunicação com aquela pessoa? A reação negativa dela é 100% de chance, praticamente. Então, nós vamos construir isso usando uma linguagem de ações positivas. Vamos formular pedidos em linguagem clara, positiva e de ações concretas que revelam o que realmente queremos. Uma linguagem vaga favorece a confusão interna. Então, é algo concreto o que eu vou pedir. Não é algo subentendido. Eu preciso esquecer a vergonha, eu preciso esquecer os receios, eu preciso esquecer o medo, eu preciso caminhar para essa etapa. Faz parte do processo de comunicação não violenta. Então, ó, tentamos evitar frases vagas, abstratas ou ambíguas. Nós vamos fazer um exercício no final. E nos lembramos de usar uma linguagem de ações positivas. Então, esse quarto componente da comunicação pacífica, ele aborda a questão do que gostaríamos de pedir uns aos outros para enriquecer a nossa vida. O que eu mais escuto, assim, já foi, né? A pessoa presume que já foi, que não dá tempo de pedir, não dá tempo de falar, que já acabou, que você não vai fazer, etc. e tal. É, ou então ela fala assim, você pergunta, ela fala assim, você que sabe, ela não quer expressar o pedido dela. Ou então fala três coisas, a pessoa fala assim, aquela cara de mamão macho. Pode ser,
Você não sabe o que a pessoa quer, porque ela fala, pode ser, é, tá bom, vai. Faz uma cara de mamão macho que parece que está sendo obrigada a seguir aquela situação que não é o que ela quer, mas ela também não fala o que ela quer. Ou então a pessoa responde assim para você: é, tanto faz. Tanto faz, não, gente. Azul é azul, rosa é rosa, verde é verde, né? Um é doce, outro é amargo, um é salgado e outro. Enfim, veja só, nem dando oportunidade a gente consegue completar a comunicação não violenta. Eu vou para aquela coisa da bola de cristal que eu tenho que, o outro tem que saber que eu gosto daquilo. Por que que ele está me perguntando se ele sabe que eu gosto de chocolate branco? Ele tem que me comprar o chocolate branco. Você que sabe. Já fala nervoso, já interrompe, a outra pessoa fica assim, já não sabe o que que é para fazer mais, já interrompe qualquer processo de comunicação, tá? Aí é quando a pessoa dá a oportunidade, né? Nem dando a gente consegue caminhar. Então, uma vez que a mensagem que enviamos nem sempre é a mesma que é recebida, precisamos aprender como descobrir se nossa mensagem foi ouvida com precisão. Especialmente, especialmente ao nos expressarmos para um grupo. Precisamos ser claros quanto à natureza da resposta que desejamos obter. Então, é aquele exercício do telefone sem fio mesmo. Quando você pede algo, pode ser mania minha, mas talvez estratégia, enfim. Eu gosto de perguntar assim: você entendeu? E aí a pessoa fala, entendi, é para pôr o A no B, o C no D, o D no F. Ah, é isso mesmo. Ou então eu vou falar para a pessoa, não, não é isso. É isso aqui, ó. O pedido foi esse, tá? Então, nós precisamos nos certificarmos que aquela pessoa entendeu aquele pedido, que você fez claramente um pedido concreto. E no grupo, se de um para um isso já pode gerar um ruído de comunicação, imagine quando eu falo num grupo. Quando eu falo num grupo, é pior ainda. Se eu perguntar num grupo se essa minha camiseta é branca, ela tá velhinha. Não sei se dá para ver aí na imagem da gravação de vocês. Se eu perguntar no grupo, ó, tem o logotipo do nosso tempo. Perguntar no grupo se essa camiseta é branca, a pessoa às vezes pode olhar, pode falar assim, como ela tá velhinha. Ó, ela não é branca. Ela tá amarelada, ela é acinzentada. Eu vou ouvir até que ela é roxa. Então, as pessoas, elas têm percepções diferentes da mesma coisa. Então, em meio ao grupo, pessoal, então esse grupo aqui começa com A e B. Esse grupo aqui, C e D. Esse grupo aqui, E e F. Tudo bem para vocês? Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Alguém não entendeu o pedido? A gente precisa ter uma comunicação e uma abertura para que o grupo se expresse também. Não entender que o grupo já consentiu aquilo e pronto, acabou. Porque depois aquele pedido ele vem errado. E aí é reconserto, retrabalho, é crítica, é desmotivação. Então, o grupo ele tem que caminhar certinho no que cada um faz. Você faz A, te pedir A, você faz B, te pedir B. Então, isso a gente consegue perguntando feedback de entendimento. Você entendeu? Você pode fazer? Você pode ajudar? É, vai te prejudicar fazer isso? Alguma forma você tem que abordar para saber se aquela mensagem ela foi recebida, e vai ser concretizada como precisa, tá bom? Então, ó.
Os pedidos são percebidos como exigências quando os ouvintes acreditam que serão culpados ou punidos se não os atenderem. Hum, então o pedido pode virar uma exigência. Quando é que ele vira uma exigência? Quando eu falo para o meu filho assim: se você não fizer a lição de casa, você vai ser punido de castigo, tal, 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 tal. Se você não fizer isso e acontecer alguma coisa, você é o culpado daquilo. Tá bom, você não vai fazer? Se acontecer algo, a culpa é sua. Virou exigência, não é pedido. Quando eu tenho culpa e punição, é exigência. Então, podemos ajudar os outros a confiar em que estamos fazendo um pedido e não uma exigência, se indicarmos nosso desejo de que eles nos atendam somente se puderem fazê-lo de livre vontade. Oh! Oh! A comunicação é não violenta, pessoal, não é violenta. Então, não é uma exigência. O meu pedido é se a pessoa vai fazer de livre, espontânea vontade. Não é livre, espontânea pressão. Não é, tá? Ela tem que querer fazer aquilo, sem eu punir ou culpá-la. Eu não vou puni-la nem culpá-la da situação. Então, você tem certeza que você pode? Tudo bem se você não puder. São formas de a gente chegar num jeitinho ali de livre vontade. Amanhã você pode mesmo? Eu posso fazer. Você consegue me ajudar? Tem certeza disso? Quem mais vai vir te ajudar? O que é melhor? Então, são formas que você vai ali tateando, mas é de livre vontade, você não está exigindo. A pessoa, ela pode, no não verbal dela, ela já pode te indicar ali que ela não quer fazer aquilo. É fácil de ver o não verbal de uma pessoa. Quando você está se comunicando, você olha para ela, ela já, amanhã, mas que hora? Mas o que que é para fazer? Então você já vê que a pessoa ela está reagindo de uma forma que ela não quer seguir aquilo. Não é de livre vontade. Ela não tá confortável naquela situação. Então, o objetivo da comunicação pacífica não é mudar as pessoas e conseguir comportamento para conseguir o que queremos, mas sim estabelecer relacionamentos baseados em honestidade e empatia, que acabarão atendendo às necessidades de todos. Então, veja, o pedido, ele caminha para livre vontade de executá-lo e ele tem que ser baseado em honestidade e empatia, de eu me colocar no lugar do outro para atender a necessidade de todos. Então, eu não vou aprender, agora já aprendi, eu vou chegar aqui, todo mundo vai fazer o que eu quero. Não é isso, pessoal. A próxima aula nós vamos falar de empatia na comunicação não violenta. Empatia, nós vamos falar disso. Então, o objetivo é nós estabelecermos uma conexão, resolvermos aquela situação para nós, atendendo a necessidade de todos, não atendendo sua vaidade, o seu orgulho, o seu umbigo. Aqui não é para chegar e atender o seu umbigo. É aquela situação, qual é, então, a necessidade, o pedido, o sentimento por trás daquilo, como nós vamos resolver aquele conflito. Combinado? Então, vamos fazer alguns exercícios, tá? Para verificar se concordamos a respeito da Clara.
expressão dos pedidos, circule o número em frente de qualquer uma das frases a seguir em que a pessoa esteja claramente solicitando que alguma ação específica seja feita. Então, pedido igual a ação concreta, correto? Então, vocês podem, nesse slide aqui, me pausa. Tchau, pessoal. Me pausa aqui no slide. Você vai circular aonde você entende que tem uma ação, um pedido com uma ação específica, tá bom? Então, pausa e eu aqui vou continuando na nossa aula. Então, vamos então começar aqui. Número um, quero que você me compreenda. Se você circulou esse número, discordamos. Para mim, a palavra compreenda não expressa claramente uma ação específica que está sendo solicitada. Em vez disso, a pessoa poderia ter dito: olha como é difícil. Quero que você repita para mim o que você me ouviu dizer. Quero que você me compreenda. O que você ouviu dizer? Você entendeu? É a mesma forma. Tô falando a mesma coisa. Um jeito afasta, cria conflito, humilha, discórdia, afastamento. Outro jeito, revalida ali se a pessoa entendeu, se ela compreendeu. Você está falando de uma forma mais amistosa. Número dois, gostaria que você me dissesse uma coisa que eu fiz de que você gostou. Se você circulou esse número, concordamos em que a frase expressa claramente o que a pessoa está pedindo. Veja que a frase está perfeitinha. Me fala uma coisa que você gostou. Simples. Estou fazendo pedido. 3. Gostaria que você me deixasse ser eu mesma. Se você fez um círculo em volta desse número, não concordamos. Para mim, a expressão me deixar ser eu mesma não expressa claramente uma ação específica que está sendo solicitada. A pessoa poderia ter dito: quero que você me diga que não vai abandonar nosso relacionamento, mesmo que eu faça algumas coisas de que você não goste. Aí é um pedido concreto. Gostaria que você fosse honesto comigo a respeito da reunião de ontem. Se você fez um círculo ao redor desse número, discordamos. Para mim, a expressão ser honesto comigo não expressa claramente uma ação específica que está sendo solicitada. A pessoa poderia ter dito: quero que você me diga como se sente a respeito do que eu fiz e o que gostaria que eu tivesse feito de modo diferente. É uma forma mais completa de expressar aquilo que eu preciso, a informação que eu quero resgatar. Gostaria que você dirigisse dentro do limite de velocidade. Se você fez um círculo em volta desse número, concordamos que a frase expressa claramente o que a pessoa está pedindo. Gostaria de conhecer melhor você. Essa daqui eu adorei, gente. Tem pessoa que fala isso, né? Ah, vamos marcar. Ah, gostaria de conhecer melhor você. Ah, você é tão legal. Vamos um dia marcar. E aí aquela pessoa vai embora, some. Sabe Deus que alguns momentos de relacionamento felizes que vão marcar, sabe Deus se na próxima encarnação. Então fica muito vago. Esse pedido fica vago. Ah, vamos marcar um dia. Fala sim. A pessoa tá falando com você, aí ela fala assim: fala sim. Fala lá com meu tio, a gente marca na casa dele. A pessoa quer ou não quer ficar perto de você? Ela quer ou não quer ter um compromisso com você? Ela gostou ou não gostou? Porque o que ela formula é distanciamento, não é aproximação, porque ela não dá endereço, né? Ó, então gostaria de conhecer melhor você.
Se você fez um círculo ao redor desse número, não concordamos. Para mim, essa frase não expressa claramente uma ação específica que está sendo solicitada. A pessoa poderia ter dito: Gostaria que você me dissesse se estaria disposto a se encontrar comigo para almoçar uma vez por semana, para almoçar no dia 27, para ir ao teatro no dia 15. Então, é um pedido específico, de uma ação específica. Próximo, gostaria que você preparasse o jantar mais vezes. Isso aí é para a mulherada. Eu gostaria que, eu até imagino mulherada falando. Gostaria que você fizesse o jantar mais vezes. Você não me ajuda. Você não lava louça. Eu queria que você lavasse louça mais vezes. Você não estende a roupa, né? Ó o drama. Então, ó, gostaria que você preparasse o jantar mais vezes. Se você fez um círculo ao redor desse número, não estamos de acordo. Para mim, a expressão mais vezes não expressa claramente uma ação específica que está sendo solicitada. A pessoa poderia ter dito: Gostaria que você preparasse o jantar toda segunda-feira à noite. Olha só que maravilha de comunicação. Já direcionou, já pediu, já colocou o dia, já resolveu toda a situação. Então veja que o pedido, ele não pode ser vago, ele não pode ser ambíguo, ele não pode ser abstrato, ele não pode ser jogado no ar. Eu tenho que ser clara com a pessoa sobre o que eu estou pedindo, correto? Estou pedindo para que façam a próxima aula de empatia, aqui no módulo 4. Olha só, eu não fui vaga, não fui ambígua, não fui abstrato, direcionei vocês para a próxima aula. Então, veja, terminamos com a nossa figura. Eu e você, não, não. Separados, não. Juntos somos nós. Eu e você somos nós. O pedido vai enriquecer a nossa vida. Deus os abençoe e até a próxima aula.